Imagine que você está dirigindo agora mesmo, ouvindo o zumbido suave dos pneus no asfalto, mas logo acima do teto do seu carro, a realidade é um pesadelo físico. Milhões de toneladas de água do mar exercendo uma pressão esmagadora, suficiente para destruir um submarino. A única coisa que impede o oceano de invadir o seu mundo é uma parede de concreto e aço, montada com uma precisão que desafia a própria natureza. Parece ficção científica, mas é a realidade brutal dos túneis subaquáticos. Como a humanidade consegue construir estruturas colossais no meio de sedimentos instáveis e pressões mortais, onde um único erro de cálculo significaria uma catástrofe instantânea. Neste documentário do poder da indústria, vamos descer às profundezas para revelar como transformamos o impossível em rotina, criando as artérias invisíveis que mantêm o mundo conectado. A batalha para conquistar o fundo do mar começa muito antes de qualquer máquina tocar a água. É uma guerra de informação. A primeira fase de qualquer projeto dessa magnitude é um levantamento exaustivo e quase paranoico do leito marinho. Engenheiros e geólogos não podem se dar ao luxo de adivinhar. Eles precisam saber exatamente o que está lá embaixo. Navios de pesquisa varrem a topografia submarina com tecnologias avançadas, enquanto sondas perfuram profundamente o solo para coletar amostras de rocha e sedimentos. Eles estão caçando o inimigo invisível, extratos de rocha fraturada, bolsões de gás ou lama instável que poderiam engolir equipamentos pesados. Analisar a estabilidade de suporte do fundo do mar é questão de vida ou morte para o projeto. Mas a engenharia moderna não é apenas sobre força bruta, é sobre coexistência. Durante todo o planejamento, o impacto ambiental é calculado meticulosamente. A equipe deve garantir que os ecossistemas marinhos frágeis não sejam dizimados pela construção. Medidas de mitigação de ruído são implementadas para não ensurdecer a vida marinha, e recifes artificiais são frequentemente instalados para criar novos habitats, provando que o aço e a natureza podem dividir o mesmo espaço. Somente quando o mapa do desconhecido é totalmente desenhado, a verdadeira operação industrial começa. Para atravessar águas calmas com um fundo do mar estável, os engenheiros recorrem a uma técnica que transforma a construção civil em um espetáculo naval. O método do tubo imerso. Esqueça a ideia de construir debaixo d'água. Aqui nós construímos monstros de concreto em terra firme para depois ensiná-los a nadar. Em gigantescas docas secas, operários fabricam segmentos de túnel que são verdadeiros titãs. Um único elemento padrão pode atingir 217 metros de comprimento, mas é o peso que faz o chão tremer. Cada segmento pesa mais de 73 mil toneladas. Isso é mais pesado do que muitos navios de guerra totalmente carregados. Esses blocos são fabricados com uma precisão milimétrica, pois qualquer imperfeição na superfície tornaria a vedação impossível. Dentro dessas cavernas de concreto, já existem compartimentos prontos para rodovias, ferrovias e corredores de serviço para manutenção futura. Quando estão prontos, a doca é inundada e a física assume o controle. Esses colossos flutuam e são rebocados para o mar aberto por um exército de pontões e guindastes especializados. Eles são posicionados com precisão de GPS sobre trincheiras previamente escavadas no fundo do oceano. O processo de descida é tenso e lento, mas o verdadeiro milagre acontece no fundo, a conexão. Juntas de borracha maciças são colocadas entre os segmentos. Quando a água entre eles é bombeada para fora, a pressão hidrostática, a mesma força que tenta esmagar o túnel, empurra as peças uma contra a outra, criando um selo estanque perfeito. Para garantir que o túnel não flutue de volta à superfície devido ao empuxo, ele é coberto e enterrado sob toneladas de areia e cascalho, desaparecendo no leito marinho. Mas quando o mar é muito violento ou o fundo muito irregular para essa dança delicada, precisamos de uma abordagem mais agressiva. Quando não podemos descer de cima, precisamos perfurar através da terra. Entra em cena a máquina mais sofisticada, já criada para o subsolo, a tuneladora, ou TBM. Isso não é apenas uma broca, é uma fábrica móvel colossal, totalmente autônoma, capaz de escavar, remover detritos e construir paredes de concreto simultaneamente. Na frente dessa besta mecânica reside o segredo de seu poder. Uma cabeça de corte maciça, com quase 12 metros de diâmetro e pesando mais de 200 toneladas.
Esta face giratória é um pesadelo para qualquer rocha, armada com 140 discos de corte de aço de alta resistência. Quando a máquina acorda, a cabeça gira a cerca de 2,7 rotações por minuto. Pode parecer lento, mas a força é devastadora. Ela aplica uma pressão de até 400 bar contra a face da rocha. Isso é força suficiente para pulverizar granito sólido em segundos. O material escavado é engolido para uma câmara atrás da cabeça de corte, onde é misturado com espuma e água para equilibrar a pressão da terra e evitar que o túnel desmorone sobre a máquina. Essa lama é então transportada para a superfície em uma esteira contínua para descarte, mas a TBM é também uma construtora. Na sua retaguarda, braços robóticos instalam segmentos de concreto pré-moldado, formando anéis que se tornam a pele permanente do túnel. Um sistema de injeção de argamassa preenche imediatamente o vazio entre o concreto e o solo, selando tudo. Cilindros hidráulicos, então, empurram a máquina para frente, apoiando-se nos anéis recém-colocados, em um ciclo eterno de escavar, instalar, avançar. A cada 90 minutos, um novo ciclo se completa. Operando 24 horas por dia, essa máquina avança cerca de 20 metros diariamente, criando ordem a partir do caos geológico. Mas até mesmo esse gigante tem seus limites. Quando a rocha é dura demais para os dentes de aço, a engenharia volta à força bruta dos explosivos. Em lugares onde a geologia é implacável e a rocha é dura demais para as máquinas, a solução é a energia química pura, o método de perfuração e detonação. É um processo lento, perigoso e que exige nervos de aço. Tudo começa com a perfuração de dezenas de furos precisos na face da rocha, seguindo um padrão geométrico calculado por computadores. Em seguida, explosivos em cartucho são inseridos profundamente nesses orifícios, conectados por detonadores elétricos. Não é uma explosão aleatória, é uma demolição controlada. Os detonadores são cronometrados em sequências de milissegundos para quebrar a rocha de forma eficiente, minimizando vibrações que poderiam danificar a estrutura. A segurança é paranoica. Todos os sistemas de ventilação são desligados para que a onda de choque não os destrua e a resistência elétrica de cada fio é testada. Quando o comando de fogo é dado, a terra treme. Cada detonação consome entre 80 e 100 kg de explosivos, avançando o túnel cerca de 1,5 metro por vez. Após a explosão, há um silêncio tenso de 20 minutos para ventilar a fumaça tóxica, antes que os humanos possam entrar para inspecionar e remover os escombros. Repetindo isso de 9 a 18 vezes por dia, o túnel avança na base da explosão. No entanto, debaixo d'água, esse método é arriscado. As ondas de choque podem matar a vida marinha e as vibrações podem causar rachaduras fatais nas rochas, permitindo a entrada do mar. Por isso, ele é usado apenas quando absolutamente necessário. Mas e se não pudermos explodir e nem usar a TBM? Quando a tecnologia de ponta falha e a força bruta é perigosa demais, resta a escavação tradicional, um testemunho da persistência humana. Muitas vezes, isso começa com a construção de um poço vertical profundo, uma garganta que desce da superfície até o nível do túnel. Esse poço é a única conexão com o mundo exterior, usado para baixar máquinas, materiais e trazer os trabalhadores de volta à luz do dia. Lá embaixo, em solos traiçoeiros, operários usam ferramentas de corte hidráulicas montadas em braços mecânicos para raspar a terra camada por camada. É um processo mais lento que a detonação, mas infinitamente mais seguro, pois evita vibrações que poderiam causar o assentamento do solo acima. A regra de ouro aqui é o suporte imediato. Assim que a terra é exposta, ela é coberta com concreto projetado e reforçada com arcos de aço pesados, malhas de metal e parafusos de rocha longos que pregam as camadas de solo umas nas outras. Mas o maior desafio é invisível: a pressão. O equilíbrio entre a pressão do ar dentro do túnel e a pressão da água fora deve ser perfeito. Se esse equilíbrio for quebrado, a água do mar invadirá com uma fúria incontrolável, inundando quilômetros de trabalho. Equipes de manutenção monitoram bombas de drenagem e sistemas de ar 24 horas por dia, mantendo a catástrofe sob controle. Quando o concreto seca e o aço é fixado, o túnel deixa de ser uma obra e se torna uma máquina viva de transporte.
A segurança é projetada em cada metro. Muitos túneis modernos são construídos com 2 níveis, duplicando a capacidade de tráfego sem precisar cavar mais largo. Os carros podem viajar a constantes 60 km por hora, protegidos por um sistema de segurança redundante. Saídas de emergência estão posicionadas a cada 200 metros, oferecendo uma rota de fuga rápida em caso de incêndio. Antes de abrir ao público, o túnel passa por testes brutais de resistência à pressão, impermeabilização e ventilação. Mas a vigilância nunca termina. Centenas de sensores eletrônicos agem como o sistema nervoso do túnel, monitorando temperatura, umidade, vibração e pressão em tempo real. Eles enviam dados para uma sala de controle, onde engenheiros podem detectar o menor sinal de fadiga estrutural, muito antes de se tornar um problema. E para manter essa artéria limpa, veículos especializados com jatos de água de alta pressão percorrem o túnel periodicamente, removendo sedimentos e garantindo que os sistemas de drenagem nunca falhem. É essa combinação de força bruta e cuidado delicado que permite que essas estruturas durem décadas. Lá nas profundezas, onde a luz do sol é apenas uma memória e a pressão esmagaria um ser humano, nós construímos o futuro. O que antes eram barreiras intransponíveis, oceanos, baías, rios, agora são apenas caminhos de aço e inteligência. Cada metro desses túneis subaquáticos é mais do que concreto. É um monumento à coragem humana e à recusa em aceitar limites. Nós transformamos o fundo do mar em uma estrada segura. Se você ficou impressionado com a magnitude dessa engenharia e quer continuar descobrindo como a tecnologia molda o nosso mundo, deixe seu like e inscreva-se no canal Poder da Indústria. A inovação nunca dorme e nossa jornada está apenas começando. No meio do deserto mais hostil do Médio Oriente, existe um rio. Mas este rio não foi feito por processos naturais ao longo de milênios. Foi construído pelo homem, escavado diretamente na areia, e transporta algo que desafia a lógica, o oceano. Mas como é que se transforma a água salgada, a água mais inútil do mundo para beber, numa fonte de vida capaz de sustentar uma nação inteira? E mais crítico ainda, como é que se impede que esse rio de bilhões de litros de água simplesmente desapareça nas areias sedentas do deserto antes de chegar ao seu destino? Durante décadas, o deserto de Negev, no sul de Israel, foi considerado uma terra morta, um lugar de desolação. O solo estava seco, gretado e era quase impossível cultivar qualquer coisa. Imagine um lugar onde o sol não é um amigo, é um inimigo. As temperaturas no verão sobem acima dos 43 graus Celsius, o que são 110 graus Fahrenheit. É um calor tão intenso que frita a paisagem. A chuva era uma memória distante, caindo apenas algumas semanas por ano. E mesmo assim, os aquíferos subterrâneos, as reservas de emergência, secavam lentamente, ano após ano. A agricultura, a linha vital desta jovem nação, estava à beira do colapso total. Cidades inteiras e quintas sobreviviam da água racionada, trazida em caminhões-cisterna que viajavam centenas de quilômetros. Era uma vida no limite da sobrevivência. No entanto, a apenas algumas dezenas de quilômetros desta paisagem implacável estava o mar Mediterrâneo, vasto, interminável e cheio de água salgada. Inútil para beber, inútil para a agricultura. Este contraste deu origem à aposta mais ousada e desesperada de Israel. Se a água doce não chegava ao povo, o povo teria de ir buscar o oceano e forçá-lo a entrar no deserto. O projeto Água do Deserto foi oficialmente aprovado no ano 2000. O custo? Quase 3 mil milhões de dólares. Não era um simples projeto de infraestrutura. Era uma aposta de tudo ou nada, com o futuro do país em jogo. Mas antes que uma única gota de água pudesse ser canalizada, antes que uma única pá de terra pudesse ser movida para o canal, os engenheiros enfrentaram um inimigo silencioso e muito mais traiçoeiro, a própria areia. Não se pode construir uma hidrovia multibilionária em cima de dunas de areia que se movem com o vento. Seria como construir um arranha-céus em cima de água. A primeira tarefa foi, portanto, transformar o deserto árido num local de construção viável. Foi uma verdadeira batalha contra a geologia. Primeiro, eles precisavam de saber onde o chão era firme. Para isso, usaram tecnologia que parece saída da ficção científica, imagens de satélite de alta resolução e radar de penetração no solo.
Basicamente, eles fizeram uma radiografia do deserto para mapear as dunas movediças e identificar as poucas áreas estáveis. Equipas de topografia viveram no coração do Negev durante meses, perfurando centenas de poços de teste, alguns com mais de 30 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 10 andares, apenas para estudar as camadas de rocha e areia escondidas. Só depois deste mapeamento é que o verdadeiro trabalho começou. Centenas de bulldozers, como um exército mecânico, foram mobilizados. O seu trabalho era achatar as dunas, cortando os cumes altos e redistribuindo essa areia para encher as áreas mais baixas. O objetivo era criar uma superfície lisa e equilibrada, mas a areia, mesmo achatada, continua a ser areia. Continuava a ser fofa e instável. A solução foi brilhante na sua simplicidade. Os engenheiros descobriram que injetar água na superfície solta ajudava a ligar os grãos. Então, longos braços de irrigação e tubos subterrâneos começaram a pulverizar quantidades controladas de água sobre o local. Assim que a areia atingia o nível certo de umidade, rolos compressores pesados, com tambores de aço maciço, passavam por cima, compactando a superfície, removendo todas as bolsas de ar e fixando as partículas no lugar. O barulho constante destes tambores ecoou pelo deserto durante meses. Era o som da areia movediça a ser transformada num alicerce firme, quase tão sólido como betão. Com o deserto literalmente pregado no lugar, começou uma das maiores operações de escavação da história moderna. A escala é difícil de compreender. Todos os dias, cerca de 70 mil toneladas de areia e solo eram removidas do Negev. 70 mil toneladas, todos os dias, ao longo de um corredor de construção que se estendia por quase 400 quilômetros. Mais de 1.200 engenheiros, operadores de máquinas e trabalhadores trabalharam em turnos rotativos, dia e noite, suportando o calor implacável do deserto. O canal em si foi desenhado com um perfil em U largo, com cerca de 45 metros de largura na base e uma profundidade média de 7 metros. Mas a verdadeira maravilha não é o tamanho, é a precisão. Para permitir que bilhões de litros de água fluíssem naturalmente, usando apenas a gravidade, sem a necessidade de bombas dispendiosas que consomem rios de eletricidade, a inclinação longitudinal tinha de ser perfeita, e eles conseguiram. Uma inclinação de apenas 1 polegada, cerca de 2,5 centímetros, por cada 100 pés de comprimento, ou 30 metros. Imagine um campo de futebol. A inclinação de uma ponta à outra seria quase imperceptível a olho nu. Manter esta precisão ao longo de centenas de quilômetros é um feito de engenharia inacreditável. Mas todo este trabalho de escavação não valeria nada se a água simplesmente desaparecesse. O solo do deserto é sedento. Por isso, a fase de revestimento, a impermeabilização, tornou-se a mais crítica de todo o projeto. O leito e as encostas do canal foram primeiro nivelados com uma camada de areia fina. Depois, a armadura. Painéis de betão com 12 centímetros de espessura foram despejados no local, secção a secção. As juntas entre cada painel gigante foram meticulosamente preenchidas com selante de alcatrão quente. E por baixo de tudo, em áreas de solo instável, foi colocada uma camada extra de geomembrana de polietileno de alta densidade, HDPE. É o mesmo material usado para conter resíduos tóxicos, mas aqui foi usado para criar uma artéria totalmente impermeável. Mais de 350 quilômetros de canal foram selados desta forma, garantindo que nenhuma gota de água preciosa seria perdida para a areia. Depois de mais de 15 anos de construção implacável, de trabalho árduo sob um sol escaldante, o canal inteiro entrou finalmente na fase de testes de água. Os engenheiros abriram as comportas. Lentamente, a água começou a fluir, secção por secção. Quando o primeiro fluxo de água correu pelo leito seco e gretado do canal, as regiões por onde passava explodiram em celebração. As pessoas dançavam nas margens. Os locais chamaram-lhe o dia em que o deserto voltou à vida. Onde quer que a água chegasse, os aplausos seguiam-na. Era um fluxo de esperança, o cumprimento de um sonho que gerações de agricultores tinham esperado a vida inteira para testemunhar.
Mas no meio da celebração, permanecia um facto gigantesco e perigoso. A água que agora fluía não era um rio de montanha, era o mar Mediterrâneo. Estava carregada de sal. Não podia ir para as casas das pessoas, não podia ir para os campos. Na verdade, no deserto, o sal pode ser ainda mais perigoso e destrutivo do que a própria seca. Ele queima as raízes das plantas e envenena o solo, tornando-o estéril para sempre. Toda esta água, todos estes bilhões de litros, era por enquanto completamente inútil. Tinha de passar por um sistema de dessalinização inteligente, o verdadeiro coração tecnológico de todo o projeto. Para transformar esta água salgada, morta em água viva, ela é bombeada para fábricas de dessalinização gigantescas, entre as mais avançadas do planeta. O processo é uma sinfonia de engenharia química e física, e é aqui que a verdadeira magia acontece. Primeiro, a água do mar passa pela pré-filtragem. Pense nisto como seguranças de uma festa. A água ainda contém inúmeras partículas finas, micro-organismos e algas. Para os impedir de entupir o equipamento principal, a água é forçada através de tanques de filtração massivos. Lá dentro, membranas de fibra oca, finas como o cabelo, atuam como barreiras ultrafinas, bloqueando tudo o que não é água. Mas a fase decisiva, o momento que define todo o projeto, acontece no sistema de osmose inversa. A água pré-filtrada é agora colocada sob uma pressão imensa de dezenas de bares. Essa pressão força a água a passar através de membranas semipermeáveis. Cada poro nestas membranas é centenas de vezes mais pequeno que um fio de cabelo humano. É literalmente uma parede invisível. Esta parede permite que apenas as moléculas puras de H2O passem. O sal, os metais pesados, os químicos, tudo que não é água pura é barrado e deixado para trás. A alta pressão transforma a mistura salgada e turva num fluxo de água cristalina. Mas isto cria um novo e fascinante problema. A água fica demasiado pura. Torna-se quase água destilada, vazia, sem os minerais essenciais. E essa água não só tem um sabor morto, como também pode ser prejudicial para o corpo humano se bebida em grandes quantidades. A solução, eles têm de corrigir a água. Entram em ação sistemas de dosagem de alta precisão. Pequenas e controladas quantidades de cálcio e magnésio são adicionadas de volta à água. Isto reequilibra o pH, restaura um sabor limpo e natural e torna a água perfeita para consumo. Finalmente, a desinfecção. Potentes lâmpadas de luz ultravioleta ou ozono eliminam quaisquer micro-organismos resistentes que possam ter sobrevivido, garantindo segurança total. Agora sim, a água que era do oceano está agora mais pura do que a água de muitas nascentes e está pronta para a sua viagem de centenas de quilômetros através do Negev. O sistema, uma vez totalmente operacional, tem uma capacidade inacreditável. Pode transportar até 72 mil metros cúbicos de água por hora. Para se ter uma ideia, isso é água suficiente para encher 30 piscinas olímpicas a cada 60 minutos. Esta água flui para redes de irrigação gota a gota, uma tecnologia que o próprio Israel foi pioneiro em desenvolver. Em vez de desperdiçar água inundando os campos, este sistema entrega a água e os nutrientes diretamente à raiz de cada planta, poupando cada gota como se fosse ouro. E o resultado é uma transformação total, visível do espaço. Dezenas de milhares de hectares de terra, onde antes havia apenas pó e rocha, tornaram-se verdes. Onde havia apenas sol e calor, surgiram pomares de laranjeiras, vinhas, campos de trigo e fileiras de tamareiras carregadas de frutos. Visto de satélite, o que se vê hoje é uma longa fita verde serpenteando através do deserto dourado. É a artéria verde de Israel, uma linha de vida artificial que liga o norte e o sul do país. Vilas foram reconstruídas, crianças tiveram escolas e quintas de alta tecnologia brotaram da areia. O que começou como uma luta desesperada de uma nação contra uma terra queimada, transformou-se num projeto que mudou a própria natureza. Hoje, as laranjas que crescem no deserto de Negev não são um milagre. São a prova com 12 mil quilômetros de comprimento de que, no século XXI, o recurso mais valioso e poderoso do planeta não é o petróleo, nem o ouro, nem mesmo a água. É o pensamento de engenharia.
Todos os anos, o mundo produz mais de 10 mil milhões de blocos de betão, um número astronômico para um material que parece tão simples. Eles estão em toda parte, desde fundações enterradas nas profundezas do solo, até aos arranha-céus que definem as nossas cidades. Cada um destes blocos, aparentemente humilde, é projetado para resistir a mais de 1.500 libras por polegada quadrada de força de compressão. Isto é o equivalente a colocar o peso de vários automóveis, concentrado numa superfície não maior que a palma da sua mão. Mas como é que algo feito de areia, pedra e água se torna tão incrivelmente forte? Como é que esta lama básica se transforma num pilar da engenharia moderna? O segredo não está, como muitos pensam, apenas na mistura. Está no que acontece depois da sua formação. Para ganhar a sua força lendária, cada bloco é trancado numa câmara de vapor escaldante, num banho de umidade saturada, durante 24 horas. Isto não é secagem, é um nascimento químico. A jornada do bloco de betão não começa numa misturadora ruidosa, mas sim no silêncio calculado de um laboratório de materiais. Tudo começa com uma receita, uma fórmula de engenharia afinada com precisão. O esqueleto do bloco é formado por gravilha ou pedra britada. Isto constitui entre 60% a 70% da mistura total. São estes agregados que dão ao bloco a sua capacidade de suportar cargas. A seguir, vem o material de enchimento, areia fina, que compõe 10% a 20% do volume. A sua função é preencher os espaços vazios entre as pedras maiores. E, finalmente, a cola que une tudo, o cimento Portland, representando cerca de 10% a 15%. Mas a qualidade destes ingredientes é tão importante quanto a sua proporção. A falha começa antes mesmo de a primeira pá ser levantada. O cimento, o componente mais crítico, é armazenado em gigantescos silos de aço selados. Aqui, o inimigo número 1 é a umidade do ar. Sistemas de controlo monitorizam constantemente o ambiente, pois o cimento que absorve umidade antes do tempo começa a reagir, a curar, transformando-se num pedaço de rocha inútil e inutilizável antes mesmo de chegar à linha de produção. Um silo comprometido pode significar a perda de centenas de toneladas de material. Da mesma forma, a areia e a pedra são mantidas em armazéns secos e bem ventilados, garantindo que permanecem soltas e com um teor de umidade controlado. A maioria destas fábricas é estrategicamente construída a poucos quilômetros das pedreiras. Isto não é apenas por conveniência, é uma estratégia econômica e ecológica vital. Reduzir a distância de transporte de milhares de toneladas de pedra por dia corta drasticamente os custos de combustível e as emissões de dióxido de carbono. Nesta fase, a precisão é absoluta. Um desvio de 1% na receita não é um pequeno erro, é uma falha catastrófica que pode comprometer a integridade de um lote inteiro de produção. Quando cada componente é pesado eletronicamente com uma precisão de gramas, eles são transportados por correias transportadoras para os misturadores industriais. E é aqui que encontramos o primeiro grande paradoxo da produção de blocos de betão. Ao contrário do betão tradicional que vemos a ser derramado em fundações, uma sopa cinzenta e fluida, a mistura para blocos de betão tem de ser formulada com um teor de umidade muito baixo, tem de ser quase seca. A razão para isto é fundamental para todo o processo que se segue. O excesso de água é um veneno para a próxima etapa. Daqui a momentos, esta mistura será submetida a uma força de compressão colossal. Se estivesse demasiado molhada, a água, que não pode ser comprimida, seria espremida violentamente, fazendo com que o bloco perdesse a forma, se deformasse ou desenvolvesse fissuras internas assim que a pressão fosse aliviada. Por isso, a quantidade de água purificada é adicionada com precisão de alta tecnologia. Dentro de misturadores de grande capacidade, eixos de aço pesados e lâminas poderosas giram continuamente, não apenas misturando, mas amassando os ingredientes. A água ativa quimicamente o cimento, começando a criar a pasta que revestirá cada grão de areia e cada pedaço de pedra. Este equilíbrio é tão delicado que mesmo nas fábricas mais modernas, muitos operadores experientes ainda realizam o teste da mão. O engenheiro agarra num punhado da mistura e aperta. Ela tem de se manter coesa,
formando um aglomerado sólido na sua luva, mas não pode libertar uma única gota de água. Tem de ser coesa o suficiente para formar uma massa sólida, mas seca o suficiente para manter a sua forma sob pressão. Não é culinária, é ciência dos materiais em ação, num equilíbrio perfeito entre plasticidade e densidade. Esta massa ideal, apenas úmida, está agora pronta para o nascimento da forma. É transportada para o coração pulsante da fábrica, a prensa de moldagem automatizada. Esta máquina é o núcleo de formação de toda a linha, uma maravilha da engenharia síncrona. A mistura de betão é alimentada num conjunto de moldes de aço, compartimentos que definem a geometria exata dos blocos. Dependendo do tamanho, o sistema pode comprimir entre 4 a 12 blocos num único ciclo de segundos, e então o processo começa. Não é apenas uma prensa, é um ataque coordenado, um golpe duplo de força. Primeiro, um sistema de compactação hidráulica de alta pressão exerce uma força tremenda a partir de cima, atingindo várias toneladas por polegada quadrada. Isto comprime a mistura firmemente no molde, maximizando a sua densidade bruta e espremendo o ar aprisionado. Mas a pressão sozinha não é suficiente. Se apenas pressionasse, a mistura mais densa ficaria no topo, enquanto o fundo permaneceria mais solto. Simultaneamente, um mecanismo de vibração de alta frequência ativa-se por baixo do molde. Esta vibração intensa e controlada distribui o material uniformemente, faz com que as partículas de areia, gravilha e cimento se agitem, se acomodem e se entrelacem firmemente, preenchendo cada microvazio que a pressão por si só não conseguiria alcançar. É como um jogo de Tetris molecular, onde cada peça encontra o seu lugar perfeito. A pressão da densidade, a vibração da uniformidade. Quando a fase de compressão termina, os blocos recém-formados emergem. São superfícies planas, arestas vivas e uma estrutura compacta. Mas esta perfeição geométrica é uma ilusão. Neste exato momento, os blocos são frágeis. Mantêm a sua forma, mas ainda não têm força. São pouco mais do que um castelo de areia molhado e densamente compactado. Os blocos verdes e frágeis são agora transportados por sistemas automatizados para a fase que responde à nossa pergunta inicial. É aqui, longe dos martelos e das prensas, que a verdadeira força nasce. Eles entram em câmaras de cura seladas. E aqui ficam trancados durante 18 a 24 horas. Mas estas não são câmaras de secagem. Pelo contrário, jatos de vapor quente operam continuamente, mantendo uma temperatura estável entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 70 graus Celsius. Mais importante ainda, a umidade é mantida perto de 100%. O ar está saturado de vapor. Isto não é secagem, é o oposto, é hidratação acelerada. Nestas condições precisas, ocorre a verdadeira magia da engenharia química. O calor e o vapor forçam o cimento e a água restante na mistura a entrar numa reação química agressiva. Formam-se densos cristais de silicato de cálcio. Imagine milhões de agulhas microscópicas a crescer dentro do bloco, a entrelaçar-se e a ligar-se à areia e à gravilha. Esta estrutura cristalina interna é a verdadeira cola que une toda a estrutura. É isto que dá ao bloco a sua resistência à compressão de 1500 psi. Se os blocos fossem simplesmente deixados a secar ao ar livre, este processo de cura natural levaria semanas, talvez meses, e a força seria inconsistente. Aqui, no ambiente controlado da câmara de vapor, a fábrica alcança em 24 horas, o que a natureza levaria um mês para fazer. É aqui que o betão deixa de ser areia e pedra e se torna estruturalmente uma rocha artificial projetada. Após aproximadamente um dia inteiro no banho de vapor, os blocos atingiram a sua força padrão, mas não podem simplesmente sair do calor da câmara para o frio da fábrica. O choque térmico, uma mudança súbita de temperatura, causaria estresse no material, criando microfissuras e comprometendo a durabilidade. Por isso, são primeiro movidos para uma zona de arrefecimento, onde a sua temperatura interna e umidade se estabilizam gradualmente. Só então estão prontos para o controle de qualidade final, o dia do julgamento. Um sistema automatizado seleciona aleatoriamente amostras de cada lote de produção.
Estes blocos de teste são levados para o laboratório com um único propósito: serem destruídos. Eles são colocados numa prensa hidráulica de teste. Uma força crescente é aplicada. O computador mede a resistência até que, com um estalido súbito, o bloco falha. O sistema registra os dados, 1540 PSI. O lote inteiro é aprovado. Os blocos que passam na inspeção são então enviados para a linha de embalagem. É um Tetris automatizado. Braços robóticos e sistemas de aperto organizam os blocos em paletes de aço reforçado, otimizando o espaço e garantindo estabilidade. Cada palete é segura com cintas de plástico de alta resistência ou envolvida em várias camadas de filme protetor. Empilhadores industriais transferem as paletes carregadas para as zonas de armazenamento temporário ou diretamente para a baía de carga, prontos para a linha da frente da construção. O processo é uma maravilha da eficiência, mas a indústria enfrenta um desafio significativo. A produção de cimento Portland, o ingrediente cola essencial, é uma das maiores fontes de emissões de dióxido de carbono do planeta, mas a engenharia está a adaptar-se. A nova era da construção é o bloco verde. Em vez de dependerem exclusivamente de matérias-primas tradicionais, os fabricantes estão agora a inovar para transformar resíduos industriais em recursos valiosos. Em muitas formulações modernas, uma parte significativa do cimento é substituída por cinzas volantes, um subproduto fino das centrais termoelétricas a carvão. Noutras, utilizam escória de aço, um resíduo da metalurgia, ou mesmo vidro reciclado finamente moído. Estes aditivos não só mantêm a resistência estrutural, como também reduzem as emissões de CO2 em até 40% por cada bloco produzido. O processo não só conserva recursos naturais, mas transforma os subprodutos de uma indústria na matéria-prima de outra. O bloco de betão está a ser redefinido, mantém a sua força lendária, mas reduz drasticamente a sua pegada ambiental. Sabia que, para além da construção, os blocos de betão desempenham funções surpreendentes? Graças à sua estrutura densa, são usados para construir barreiras acústicas e de isolamento térmico em redor de parques eólicos e instalações de energia solar. Nos portos, são usados como quebra-mares e fundações para contentores, resistindo à força corrosiva do oceano. E na agricultura, são reaproveitados para construir celeiros, armazéns ou recintos para animais, concebidos para durar décadas sob as condições mais adversas. 10 mil milhões de blocos por ano. Cada um deles é o resultado de engenharia precisa e inovação contínua. Cada um passou pelo armazenamento a frio da matéria-prima, pelo golpe duplo de pressão e vibração, e pelo batismo de vapor de 24 horas que lhe deu força. A partir de materiais familiares como areia, cimento e gravilha, a humanidade construiu milhões de estruturas duradouras. Da areia e pedra comuns, criamos a fundação invisível que nos permite, literalmente, construir até ao céu. Ele nasce de um líquido, macio, suave e aparentemente frágil, mas isso é uma ilusão. Este líquido é projetado para desafiar o tempo. É capaz de durar 3 décadas sob pressão constante, sem mostrar um único sinal de deformação. Agora, olhe ao seu redor. 90% do conforto em sua vida diária. O sofá onde você senta, o assento do seu carro, o colchão onde você dorme, é construído sobre esta fundação invisível. É uma indústria global de mais de 50 bilhões de dólares, um gigante silencioso que produz milhões de toneladas por ano. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Este material nasce de uma explosão, uma reação química tão rápida, tão precisa, que deve ser controlada por lasers e computadores em tempo real. Como os engenheiros comandam essa transformação instantânea? Como eles convertem milhares de galões de produtos químicos voláteis em um bloco sólido perfeitamente estável, do tamanho de um ônibus, forte o suficiente para durar uma geração inteira? Esta é a jornada ao coração da tecnologia do conforto. A jornada não começa com uma máquina, mas com uma receita. Tudo começa na área de recebimento de matéria-prima. Aqui, 2 compostos líquidos principais são preparados. O primeiro é o poliol. Pense nele como o corpo macio da espuma. O segundo é o isocianato, o componente reativo, o gatilho poderoso que constrói a estrutura celular.
Eles esperam em tanques de aço gigantescos e brilhantes. Mas estes não são apenas tanques de armazenamento, são cofres climatizados. Sensores de temperatura monitoram constantemente o interior. As apostas são altas desde o primeiro segundo. Se a temperatura variar em apenas alguns graus, toda a delicada cadeia química pode ser quebrada. A reação falhará. A espuma pode entrar em colapso. Cada gota deve estar na condição perfeita. Ao redor deles, tanques menores contêm os temperos desta receita, aditivos, catalisadores, que são usados para controlar a velocidade daquela explosão química iminente, corantes e, crucialmente, retardadores de chama. Isto não é apenas espuma, é um material de engenharia de alto desempenho, projetado para segurança e durabilidade. Destes tanques, uma rede silenciosa de tubulações, a corrente sanguínea da fábrica, começa a fluir, levando os ingredientes para o coração do processo. Os líquidos fluem em alta velocidade, convergindo para um único ponto, o cabeçote de mistura. É aqui que a mágica acontece, e acontece em um instante. O pulso rítmico de bombas de alta pressão força os produtos químicos a se encontrarem. No interior, lâminas poderosas giram em velocidade tremenda. Os dois líquidos não apenas se misturam, eles colidem. A reação é imediata e visível. A mistura engrossa instantaneamente. O calor irradia dela. E de repente, bilhões de bolhas minúsculas nascem. Este é o DNA da espuma sendo escrito em tempo real. Quão preciso é este processo? Medidores automatizados controlam o fluxo com uma precisão de milésimos de unidade. Em uma produção desta escala, não há margem para erro. 1 segundo a mais, uma gota a menos, e o lote inteiro pode ser arruinado. Para entender o poder puro desta reação, os técnicos às vezes fazem um teste manual. Eles pegam apenas um copo de líquido, alguns segundos de agitação, e a substância entra em erupção. Ela se expande dramaticamente, transbordando do copo como se estivesse viva. É uma demonstração vívida do poder do poliuretano. Agora imagine esse poder multiplicado milhares de vezes. Essa mistura viva e pulsante, carregada com bilhões de células de ar, é agora liberada da câmara de mistura e derramada no transportador principal. A válvula se abre. Um fluxo suave e viscoso de líquido é derramado sobre a correia transportadora em movimento. Imediatamente, uma barra mecânica de espalhamento varre para frente e para trás, ou escovas rotativas pintam o líquido por toda a largura. A camada deve ser perfeitamente uniforme. E então, diante dos nossos olhos, ela começa a crescer. Como uma coisa viva, a mistura de espuma incha. Você pode vê-la subir, subindo em ondas suaves. A cor da superfície muda, bege, verde suave, rosa pálido. A superfície gradualmente se assenta e se alisa à medida que a reação química encontra seu equilíbrio. Mas isso não é um pequeno bloco, é um pão de espuma gigante e contínuo, crescendo para 40 pés de comprimento, o comprimento de um ônibus urbano. À medida que cresce em altura, ele é contido. Paredes laterais móveis nas bordas do transportador sobem junto com ele, forçando-o a assumir uma forma retangular perfeita e maciça. Acima, a tecnologia monitora cada segundo. Sensores a laser varrem incansavelmente a superfície, medindo a altura e a densidade, enviando dados em tempo real de volta ao centro de controle para microajustes. Mas o perigo real está invisível, no fundo do núcleo. A reação química gera um calor intenso no centro do bloco. Se esse calor não for removido, o núcleo literalmente queimará a si mesmo. Ele se tornará oco e toda a estrutura falhará. Para evitar isso, poderosos ventiladores de circulação puxam o ar quente para fora, resfriando o bloco de dentro para fora, garantindo que a estrutura seja forte e uniforme. Cada centímetro da espuma parece respirar. Finalmente, no final desta longa jornada, o bloco gigante, ainda quente pela reação, encontra sua primeira ferramenta, a serra. Uma serra automática, movendo-se em perfeita sincronia com a velocidade do transportador, corta o pão contínuo em blocos gerenciáveis, cada um com 9 a 12 metros de comprimento. Braços robóticos movendo-se com uma suavidade quase impossível para seu tamanho, levantam esses blocos quentes. Eles ainda estão quimicamente vivos, a reação ainda não terminou.
Eles devem agora descansar. Os blocos são movidos para uma vasta área de cura, uma zona de estabilização. Aqui, por 12 a 24 horas, eles ficam parados. Um fluxo de ar contínuo passa por eles, removendo os últimos vestígios de calor e gases residuais. Este período de sono não é negociável. É o que fortalece a espuma, fixa sua estrutura celular e a transforma de um bloco frágil em um material resiliente e duradouro. Após este descanso, a fase de escultura começa. Os blocos, agora completamente estáveis e resfriados, são alimentados nas linhas de corte. É aqui que a escala bruta encontra a precisão cirúrgica. Lâminas de liga de alta velocidade, controladas por computador CNC, fatiam os blocos maciços em painéis e folhas. Estações de corte duplas trabalham em sincronia, uma cortando horizontalmente, a outra verticalmente. Para espumas mais macias e especializadas, como a espuma de memória, Memory Foam, a ferramenta é ainda mais futurista, um cortador de fio quente. Um fio de resistência, aquecido a 300 graus Fahrenheit, cerca de 150 graus Celsius, desliza através da espuma. Ele não corta, ele derrete seu caminho, deixando uma borda perfeitamente lisa, sem qualquer rasgo. As tolerâncias aqui são microscópicas. Sensores a laser medem a espessura de cada fatia. A margem de erro, apenas alguns milésimos de polegada. Isso é uma precisão que você não pode ver, apenas medir. A folha de espuma agora está perfeitamente esculpida. A espuma parece perfeita, ela é uniforme, macia e está nas dimensões exatas. Mas como os engenheiros provam que ela realmente durará as 3 décadas que prometeram, eles a torturam. Amostras de cada lote são levadas ao laboratório de controle de qualidade. Primeiro, máquinas de teste medem sua força de compressão, quanta força é necessária para esmagá-la. Em seguida, medem sua elasticidade e força de indentação, quão bem ela empurra de volta. Mas o teste mais crítico é o ciclo de resistência, ou teste de fadiga. Uma máquina equipada com um pistão pesado comprime e solta a amostra de espuma, de novo e de novo e de novo, milhares e milhares de vezes. Isso simula 30 anos de uso diário, condensados em poucas horas. A espuma rasgará, perderá sua altura, sua estrutura interna entrará em colapso. Enquanto este teste de força acontece, outros sensores escaneiam a superfície sob luz polarizada. Esta luz especial revela a estrutura celular oculta, tornando-a visível. Algoritmos de computador caçam qualquer imperfeição. Um poro muito grande, um rasgo minúsculo, uma região onde as células não são uniformes. Apenas a espuma que sobrevive a este teste de 30 anos é certificada. Ela recebe um código de lote e é liberada para a próxima etapa, sua segunda vida. A espuma certificada agora começa sua segunda vida como um produto de consumo. Ela é alimentada na linha de montagem de colchões. Aqui, cortadores CNC fatiam as folhas em diferentes camadas, a base de alta densidade para suporte, a camada intermediária de transição, a camada superior macia de espuma de memória para conforto. Elas são unidas, não com solventes químicos agressivos, mas com uma fina névoa de adesivo à base de água. Prensas pneumáticas gigantes descem, fundindo as camadas em um bloco único e unificado. O colchão é então aparado, moldado e recebe sua capa de tecido final, costurada por trabalhadores qualificados. É um colchão completo, maciço, pronto para uma cama king size. E agora, o truque final e mais incrível de toda a produção. O colchão é movido para a seção de embalagem automatizada. Um poderoso sistema de compressão a vácuo é ativado. Você pode observar enquanto ele suga, literalmente, cada vestígio de ar das bilhões de células abertas da espuma. O colchão, antes espesso e macio, entra em colapso. Seu volume diminui em quase 80%. Ele é então firmemente enrolado, selado em um filme plástico protetor e desliza perfeitamente para dentro da icônica cama em uma caixa, Bed in a Box. Uma revolução na logística e na indústria, tudo tornado possível por esta química incrível.
Mas você sabia? Aquelas cores que vimos, bege, verde ou rosa pálido, não são para estilo. Elas são códigos. Elas identificam os aditivos específicos misturados lá no início, como retardadores de chama ou corantes para rastrear um lote específico. E você sabia que este material, agora fundamental em nossas casas, foi um segredo militar? Na década de 1930, era usado exclusivamente em aplicações militares e aeroespaciais, valorizado por sua incrível leveza e força de isolamento. Neste mundo de engenharia, nada é deixado ao acaso. Até a menor bolha de ar desempenha seu papel, contribuindo para a sensação final, a resiliência e a capacidade do material de nos dar suporte por décadas. De compostos líquidos, silenciosos e voláteis em tanques de aço, para blocos maciços de espuma, respirando em uma esteira transportadora, até o rolo final, comprimido e pronto para ser enviado. Esta jornada inteira é um testemunho da sofisticação da engenharia de materiais moderna. Cada reação química, cada movimento da maquinaria é controlado com precisão absoluta, mantendo um equilíbrio perfeito entre velocidade e estabilidade. É assim que compostos sem vida são transformados na fundação invisível do nosso conforto. Os assentos de carro, os sofás e os colchões em que confiamos todas as noites. Todos os anos, a América destrói o suficiente de estradas velhas para dar a volta ao planeta várias vezes. 100 milhões de toneladas de asfalto gretado, gasto e partido. Para onde vai tudo isto? Um aterro sanitário gigante? Uma montanha de lixo industrial que ficará para sempre como uma cicatriz na paisagem? Não, a resposta é muito mais inteligente e está escondida debaixo dos nossos pés. Quase 100% deste material não é lixo, é matéria-prima. Mas o verdadeiro segredo desta incrível transformação não está apenas na estrada velha. Está nisto: milhões e milhões de pneus velhos, arrancados de carros e caminhões. Como é que os engenheiros usam fogo intenso, pressão extrema e temperaturas mais frias que o Ártico para transformar este caos de borracha, gasta e pedras partidas num tapete de asfalto perfeitamente novo? Esta é a história de como a engenharia transforma o fim num novo começo. Tudo começa com o fim de uma vida. Em média, uma estrada de asfalto foi concebida para durar entre 10 e 15 anos. Imagine o peso de milhões de carros, caminhões e autocarros dia após dia. Imagine o ataque implacável do sol, da chuva e do gelo. O asfalto envelhece. O cimento preto que une tudo, o betume, perde a sua flexibilidade. Torna-se rígido, frágil. A estrada começa a gretar. A estrada começa a morrer. Quando remendar já não funciona, começa a fase 1 da renovação. Mas isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia industrial. Primeiro, equipas especializadas usam serras rodoviárias. As suas lâminas, incrustadas com diamantes industriais ou carboneto, cortam o pavimento como um bisturi. Elas criam linhas de fronteira precisas, a uma profundidade de 2 a 4 polegadas. Isto impede que a fratura se espalhe para o asfalto que ainda está bom. É um corte limpo. Depois da precisão cirúrgica, vem a força bruta controlada. Martelos pneumáticos gigantes entram em ação. Alimentados por 80 a 100 psi de pressão de ar, eles desferem milhares de golpes por minuto. Ouve-se o som ensurdecedor do metal a atingir a pedra. Esta força é suficiente para partir as lajes mais espessas, mais calibrada para não destruir a fundação por baixo. O asfalto velho é separado, pedaço a pedaço. Finalmente, as pás carregadoras avançam. Com uma facilidade que parece impossível, elas levantam o material partido. Cada balde pode recolher entre 200 a 400 libras de asfalto de uma só vez. Em poucas horas, dezenas de toneladas são carregadas em caminhões. E aqui está um detalhe crucial. Cada caminhão é pesado. Recebe um número de lote e a sua zona de escavação é registrada. Isto já não é lixo, tem rastreabilidade. É agora um recurso valioso, conhecido na indústria como RAP, pavimento asfáltico recuperado. Mas nesta forma, ainda é inútil. Tem de ser levado para a fábrica para ser totalmente desconstruído. Na central de reciclagem, os caminhões despejam a sua carga de RAP em enormes tremonhas de alimentação.
O material é agora uma mistura caótica de lajes gigantes, pedras pequenas, pó e, por vezes, lixo. O primeiro passo é a triagem. O rap move-se ao longo de um tapete vibratório. A vibração separa a terra solta e os detritos mais finos, que caem através de uma grelha. Depois, o rap passa por baixo de um predador industrial, um eletroímã maciço. Suspenso sobre o tapete, este ímã tem uma força incrível. Arranca instantaneamente qualquer sucata de metal escondida no material. Pregos, parafusos, pedaços de vergalhão, qualquer coisa magnética é puxada e descartada. O metal pode destruir as máquinas seguintes. Agora, o rap limpo dirige-se para o coração da linha de processamento, o triturador de impacto. Esta máquina é uma maravilha da engenharia de força. No seu interior, martelos de aço maciço, pesando centenas de quilos cada, estão montados num rotor. Este rotor gira a uma velocidade alucinante, 1.800 rotações por minuto, 1.800 vezes a cada 60 segundos. O rap é atirado para dentro desta câmara e é pulverizado por esta força implacável. O objetivo não é apenas partir as pedras. O impacto violento separa o betume antigo e endurecido dos agregados de pedra. Asas de impacto ajustáveis dentro da câmara garantem que nada sai até ter o tamanho certo. O resultado é um fluxo constante de partículas perfeitamente calibradas, com um tamanho controlado entre 0,5 polegada e 2 polegadas. O que entrou como entulho caótico sai como um recurso uniforme e valioso. Uma única central pode processar entre 100 e 300 toneladas deste material por hora. O agregado está agora limpo, classificado e tem o tamanho certo, mas ainda está morto. O betume antigo está rígido e inativo. Para o trazer de volta à vida, é preciso fogo. O rap triturado é agora transportado para a fase mais quente do processo, o secador de tambor rotativo. Imagine um cilindro de aço gigante, com dezenas de metros de comprimento, ligeiramente inclinado e a girar lentamente. O rap entra por uma extremidade. Pela outra, um queimador maciço, alimentado a gás natural ou óleo combustível, dispara um fluxo de ar superaquecido. A temperatura no interior atinge os 250 a 300 graus Fahrenheit. Aqui, o controlo é tudo. As apostas são muito altas. Se o material aquecer demasiado, o betume, que é a base de petróleo, simplesmente queima, oxida e torna-se inútil. Se aquecer de menos, a umidade não evapora e o betume não amolece. Por isso, as centrais modernas usam um sistema genial de duplo tambor. O rap não toca na chama direta. Em vez disso, é aquecido pelo ar quente que flui através dele. À medida que o tambor gira, aletas no interior levantam o rap e deixam-no cair através da corrente de ar quente, criando uma cortina de material. Pode-se quase sentir o cheiro. A umidade evapora-se instantaneamente. O betume antigo e cinzento começa a amolecer, começa a brilhar. O que entrou como pedra cinzenta e morta sai pela outra extremidade como um agregado preto, brilhante e reanimado. O asfalto antigo está quase pronto para a sua segunda vida, mas para a receita perfeita da estrada do futuro, falta um componente: o ingrediente secreto. Todos os anos, o mundo descarta milhares de milhões de pneus. São um dos maiores problemas de resíduos do planeta. Foram concebidos para serem indestrutíveis. Mas para um engenheiro de estradas, esta indestrutibilidade é uma virtude. Se conseguirmos triturar pneus e misturá-los no asfalto, a estrada herda essa elasticidade e durabilidade. Mas como se destrói algo concebido para não ser destruído? A resposta é ciência de ponta: trituração criogênica. Os pneus velhos são recolhidos e limpos. O aço das cintas é removido. Depois, os pedaços de borracha são mergulhados em nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido arrefece a borracha para temperaturas negativas extremas. A borracha, normalmente elástica, torna-se subitamente dura e quebradiça como vidro. Neste estado frágil, ela é enviada para moinhos de martelos. O que antes absorveria o impacto, agora estilhaça-se em milhares de pedaços minúsculos. O resultado é um pó fino e uniforme, chamado borracha granular, crumb rubber.
Este processo é incrivelmente eficiente. De cada tonelada de pneus velhos, a central produz entre 700 a 800 quilos de borracha granular padronizada. Este pó preto não é lixo, é um aditivo de alta tecnologia que irá tornar o asfalto mais forte, mais silencioso e mais resistente a fissuras. Agora temos todas as peças. Estamos no coração da central, o tambor misturador. É aqui que a receita multimilionária é preparada. É uma dança de temperaturas e proporções. Primeiro, o agregado virgem, pedra nova, acabada de extrair, entra num secador separado. É aquecido muito mais, até 300 ou 350 graus Fahrenheit. Este agregado superaquecido funciona como um motor térmico. Depois, todos os ingredientes encontram-se no misturador. O agregado virgem superaquecido, o RAP, já quente do seu próprio secador, e a borracha granular. O calor intenso da pedra nova transfere-se para o RAP, ativando completamente o betume antigo. As pás dentro do misturador giram, misturando tudo num caldeirão violento e controlado. A proporção de RAP numa mistura padrão é de 20 a 50%, mas em centrais avançadas, eles adicionam rejuvenescedores, compostos químicos especiais que restauram a elasticidade perdida do betume antigo. Com estes, a proporção de RAP pode disparar até aos 70%. A borracha granular funde-se na mistura, criando o asfalto emborrachado. Todo o processo é monitorizado por sensores de temperatura e fluxo. Finalmente, a mistura final, uma massa preta, fumegante e homogênea, é descarregada num silo quente. Este silo funciona como uma garrafa térmica gigante, mantendo o asfalto a uns constantes 275 graus Fahrenheit, impedindo que arrefeça. A mistura perfeita está pronta. Caminhões basculantes com caçambas pré-aquecidas alinham-se por baixo. Eles são carregados e partem imediatamente para o local da construção. A partir deste segundo, começa a corrida mais importante de todas: a corrida contra o tempo. No local da obra, a equipe de pavimentação está pronta. O caminhão basculante despeja a sua carga fumegante na tremonha da pavimentadora de asfalto. A temperatura da mistura ainda está entre 270 a 300 graus Fahrenheit. A máquina avança e um sem fim distribui o asfalto uniformemente. Na parte de trás, uma placa de ferro pesada e aquecida, chamada mesa, alisa o asfalto, criando uma camada com a espessura exata, geralmente entre 1,5 polegada e 3 polegadas. Mas o asfalto ainda está macio e cheio de ar. Imediatamente atrás da pavimentadora, vêm os rolos. Esta é a fase mais crítica de todo o processo. Primeiro, rolos de aço vibratórios. O seu peso maciço e a vibração forçam as pedras a encaixarem-se, removendo o ar e dando a compactação inicial. Logo atrás deles, vêm os rolos pneumáticos, máquinas estranhas com múltiplas rodas de borracha. Eles amassam a superfície, selando os poros e garantindo uma coesão perfeita. Mas toda esta operação tem um inimigo: a temperatura. A equipa tem uma janela muito curta. Todo o trabalho de compactação tem de estar terminado antes que a temperatura do asfalto desça abaixo dos 180 graus Fahrenheit. Abaixo desse ponto crítico, o betume começa a endurecer demasiado. Perde a sua capacidade de colar. Se os rolos passarem sobre ele, podem fraturar a ligação em vez de a selar. O trabalho é perdido. A equipa move-se com uma precisão militar. O vapor sobe da estrada negra enquanto os rolos dão as passagens finais. Eles conseguiram. Em apenas algumas horas, a estrada que era lixo endurece e está pronta para o tráfego. Mas a história ainda não acabou. Sabia que só nos Estados Unidos os veículos percorrem mais de 3,2 trilhões de milhas por ano. Isso é uma exigência que requer manutenção constante. Sabia que a adição de borracha de pneu ao asfalto não só o torna mais duradouro contra fissuras, como também reduz o ruído da estrada, tornando as viagens mais silenciosas? E sabia que a economia global ligada a este material que pisamos todos os dias, o asfalto, está avaliada em mais de 300 mil milhões de dólares? 100 milhões de toneladas de asfalto velho, milhões de pneus gastos que pareciam ter chegado ao fim da sua vida.
Onde antes víamos lixo, a engenharia viu uma oportunidade. Já não é o fim de um ciclo, é um ciclo fechado. Desde a remoção cirúrgica, passando pelo rugido do triturador a 1.800 rotações por minuto, pelo fogo controlado do rejuvenescedor e pela ciência fria da trituração criogênica. O resultado é este, um tapete preto perfeito, mais forte, mais silencioso e mais sustentável do que antes. É a prova clara de como a engenhosidade humana pode pegar nos resíduos de ontem e transformá-los, literalmente, no caminho para o amanhã. E permite-nos conduzir, uma e outra vez, sobre as estradas que um dia deitamos fora. O mármore, vemo-lo em todo o lado, em palácios, em museus, em cozinhas de luxo. É um símbolo de riqueza, de arte, de algo que dura para sempre. Mas alguma vez se perguntou como é que se consegue isto? Uma laje perfeitamente lisa, brilhante como um espelho? A resposta não é bonita, não começa com um artista, começa com uma batalha. Para extrair um único bloco desta pedra, os engenheiros têm primeiro de declarar guerra a uma montanha. Têm de remover 70 pés de terra completamente inútil, 21 metros. É a altura de um edifício de 7 andares. 7 andares de argila, pedra e lixo que têm de ser pulverizados com explosivos, apenas para conseguir chegar à pedra que interessa. E este é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio, o verdadeiro milagre da engenharia é como pegar num colosso de 40 toneladas, arrancado desta montanha, e transformá-lo numa laje tão perfeita que um defeito que nem sequer se vê a olho nu a torna completamente inútil. Esta não é apenas a história de uma pedra bonita, é a história de uma engenharia brutal, de uma paciência inacreditável e de um risco que pode custar tudo. O primeiro obstáculo chama-se sobrecarga. É a pele exterior da montanha, uma camada espessa de quase 70 pés de argila, lodo e entulho. Esta camada não tem qualquer valor comercial, mas protege o mármore como uma fortaleza. Para atravessar, a única opção é a força bruta. Equipas de perfuração criam uma grelha de buracos profundos, que são depois carregados com cargas de explosivos cuidadosamente medidas. Isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia com dinamite. Ouve-se a sirene de aviso, um momento de silêncio, e depois a montanha explode, o chão treme, uma nuvem de pó branco sobe e tapa o céu. Milhares de toneladas de terra e pedra são arrancadas, caindo pelas paredes da pedreira. Quando o pó assenta, a veia de mármore está finalmente exposta, mas aqui a estratégia muda. Os explosivos que limparam o caminho não podem tocar no mármore. Um impacto demasiado forte e o prêmio ficaria estilhaçado. Agora, a força bruta dá lugar à precisão absoluta. A nova ferramenta é um fio. Pode parecer simples, mas é um cabo de aço com vários pés de espessura, incrustado com a coisa mais dura do planeta, diamantes industriais. Este fio é passado através de buracos perfurados com exatidão, formando um laço. A máquina liga-se. Ouve-se um zumbido agudo e constante. O fio de diamante começa a serrar a pedra. Ao mesmo tempo, a água é bombeada para dentro do corte. A água tem duas missões. Arrefece o fio para que não derreta e lava a pasta de mármore, o pó fino que se forma. O corte é agonizantemente lento, centímetro a centímetro. À medida que a ranhura se torna mais profunda, os trabalhadores inserem macacos hidráulicos. Com uma força silenciosa de centenas de toneladas, começam a empurrar. Ouve-se um gemido profundo, o som da pedra a render-se. Finalmente, o bloco de 40 toneladas, tão alto como um edifício de 3 andares, separa-se da montanha. Um bloco de 40 toneladas está livre, mas agora é um problema de 40 toneladas. É o peso de 30 carros médios ou 6 elefantes adultos. Não se pode simplesmente arrastá-lo. O risco de o partir é demasiado alto. Por isso, primeiro tem de ser movido com extremo cuidado para um pátio de espera, uma zona plana e segura dentro da própria pedreira. É aqui que entram os verdadeiros gigantes. Gruas de lagartas pesadas, máquinas desenhadas para levantar pesos impossíveis, posicionam-se. Correntes de aço maciças, com elos do tamanho da cabeça de um homem, são presas ao bloco. Ouve-se o motor da grua a esforçar-se, um rugido profundo. A tensão nas correntes é total. O operador da grua tem de ser um mestre.
Com uma precisão milimétrica, o colosso de pedra é erguido do chão. O bloco é então cuidadosamente baixado sobre um veículo que mal parece um caminhão. É um reboque de plataforma baixa com múltiplos eixos. Por que tantos eixos e tantas rodas? Para distribuir o peso, 40 toneladas concentradas em poucas rodas destruiriam qualquer estrada. Mas distribuídas por dezenas de rodas, o peso torna-se controlável. O bloco é preso com mais cintas. As verificações de segurança são feitas 2, 3 vezes. E então a viagem começa. É a viagem mais lenta que se pode imaginar. O caminhão move-se a passo de caracol, subindo as estradas íngremes da montanha. Cada curva é um desafio de logística. Cada descida testa os travões ao limite. Este comboio lento está a transportar a matéria-prima da sua casa geológica para a fábrica, onde a verdadeira magia vai começar. O bloco de 40 toneladas chega à fábrica. O ar aqui não cheira a pó e explosivos. Cheira a pedra molhada e a metal. O bloco é colocado numa plataforma de corte e preso. Grampos hidráulicos gigantes fixam-no com uma força imensa. Se ele se mover 1 milímetro durante o corte, todas as lajes sairão tortas. A máquina que o espera chama-se Gang Saw, ou serra de quadros. É uma estrutura enorme, capaz de suportar o bloco. Mas a sua parte mais importante é uma moldura gigante que segura dezenas de lâminas paralelas. Como os dentes de um pente gigante, a máquina arranca com um rugido rítmico e ensurdecedor. Para a frente e para trás, para a frente e para trás. É um ritmo hipnótico e brutal. As lâminas cobertas de abrasivos industriais começam a descer, milímetro a milímetro, sobre o bloco de 2 metros de espessura. Ao mesmo tempo, um banho de água e areia abrasiva jorra sobre o corte. Esta lama ajuda as lâminas a morder a pedra. O ruído é inacreditável. E isto continua, e continua. Para cortar um único bloco de mármore, esta máquina pode levar entre 12 a 20 horas. Pense nisto, um dia de trabalho inteiro, ou mais, a serrar uma única pedra. A paciência é a ferramenta mais importante nesta fábrica. Finalmente, após quase um dia, as lâminas atravessam o bloco. O que era um cubo sólido é agora um baralho de cartas gigante, um conjunto de lajes de pedra, cada uma pesando centenas de quilos. Mas estas lajes estão mortas, estão baças, ásperas ao toque. A sua cor é pálida, estão cobertas pela lama cinzenta do corte. A beleza pela qual o mármore é famoso ainda está escondida. Agora começa a transformação. Braços robóticos entram em ação. Não há mãos humanas aqui. As lajes são demasiado pesadas e delicadas. Ventosas de vácuo gigantes descem, agarram a laje com um silvo e levantam-na no ar. O robô coloca a laje na linha de polimento. É um longo túnel de transformação. A laje desliza para debaixo da primeira estação, um conjunto de cabeças rotativas. Estas cabeças estão equipadas com discos abrasivos. O processo começa com grãos grosseiros, como uma lixa muito forte. O som é horrível, o som de pedra a ser violentamente raspada. A laje avança. A segunda estação tem discos com grãos mais finos. O som muda, torna-se mais agudo. A terceira estação, grãos ainda mais finos. A laje passa por, no mínimo, 7 ou 8 etapas de lixagem. Cada etapa remove os arranhões da etapa anterior, tornando a superfície cada vez mais lisa. E durante todo este tempo, água. Toneladas de água arrefecem os discos e lavam a pasta de mármore. Finalmente, a última estação. Não usa grãos. Usa um composto de polimento especial. As cabeças giram a alta velocidade e, de repente, acontece a magia. O espelho aparece. Onde havia pedra cinzenta e baça, há agora uma superfície profunda, brilhante, que reflete a luz. A cor explode. Os veios, escondidos durante milhões de anos, são finalmente revelados. A laje brilha, parece perfeita, mas para este mercado de luxo, parecer não vale absolutamente nada. O defeito mais perigoso, o que pode custar milhões, é o defeito que não se consegue ver. A laje, agora polida, desliza para uma câmara escura. É o sistema de inspeção a laser. Feixes de luz vermelha varrem a superfície. O laser está a fazer o que o olho humano não consegue.
está a medir a planura e a procurar microfissuras. Uma pequena bolha de ar presa na pedra, uma linha de tensão invisível da explosão na pedreira. O laser vê tudo. O computador analisa a imagem. Se detectar a mais pequena imperfeição, a laje é marcada a vermelho, rejeitada. Mesmo depois de todo este trabalho, ela é descartada. As lajes que passam no teste do laser vão para a inspeção humana. Trabalhadores experientes passam as mãos pela superfície, procurando falhas que a máquina possa ter perdido. As máquinas são incríveis, mas não substituem décadas de experiência. As lajes aprovadas são então lavadas com água a alta pressão, removendo todo o pó. Agora a embalagem. Cada laje pode pesar mais de 400 ou 500 quilos. São levantadas por gruas robóticas e empilhadas em paletes de aço, mas não podem tocar umas nas outras. O contacto pedra com pedra seria fatal. Por isso, os trabalhadores inserem folhas de espuma ou borracha entre cada laje. O conjunto é apertado com cintas de aço e enviado para os projetos mais luxuosos do mundo. Mas nem todo o mármore se torna num chão de hotel. Os melhores blocos, os mais puros, com menos veios, têm um destino diferente. São enviados para a oficina de um escultor. E aqui as regras mudam. Não há robôs, não há lasers, não há linha de montagem. O escultor começa com desenhos ou mesmo scanners 3D para planear cada corte. O trabalho inicial é barulhento. Serras de diamante e martelos pneumáticos arrancam grandes pedaços de pedra, criando a forma básica, mas depois o ruído para. Começa o verdadeiro trabalho. O escultor pega em martelos pequenos e cinzéis de aço, e aqui as apostas são totais. Na fábrica, uma laje partida é um custo de produção. Na oficina, um golpe errado, 1 milímetro a mais de força e a peça está arruinada. Meses ou até anos de trabalho, destruídos num único segundo. Não há botão para anular. O artista trabalha lentamente, usando cinzéis pontiagudos para linhas, cinzéis planos para superfícies. Quando a forma está completa, começa a lixagem. Mas é tudo feito à mão. Lixa de papel, da mais grossa à mais fina. Finalmente, pós de polimento são esfregados na pedra, até esta ficar suave como seda. O que era um bloco de pedra sem vida, agora parece ter alma. 3 factos rápidos sobre esta pedra incrível. Primeiro, o mármore não nasce assim. É uma rocha metamórfica. Começa como calcário vulgar, mas quando é esmagado no fundo da terra sob calor e pressão intensos, os seus cristais mudam e transforma-se em mármore. Segundo, os famosos veios que dão ao mármore o seu preço são apenas impurezas, vestígios de argila, areia ou óxido de ferro que estavam no calcário original há milhões de anos. Basicamente, é a sujidade antiga que o torna tão bonito. Terceiro, foi o mármore de Carrara que Miguel Ângelo escolheu para esculpir a sua obra-prima, o David. Ele sabia que esta pedra era mais do que um material, era a base da arte intemporal. Dos 70 pés de terra que tiveram de ser rebentados com explosivos, ao bloco de 40 toneladas que fez uma viagem lenta pela montanha, da serra que demorou 20 horas a cortar, a linha de polimento de 8 etapas, do laser que procurou a falha invisível ao golpe arriscado do cinzel do escultor. A jornada desta pedra está completa. O que começou como um pedaço anônimo da montanha, enterrado e esquecido, foi arrancado, cortado, polido e transformado. A engenharia brutal deu lugar à precisão absoluta, e a pedra que estava morta tornou-se eterna.